Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Foco na Palavra. O assunto do vídeo de hoje é muito polêmico no meio cristão e para quem está começando a caminhada na fé. Mas vamos tratar desse assunto tão importante à luz da Bíblia, sem achismos e sem opiniões, sem fundamento bíblico. Você já se perguntou se o dízimo continua valendo no Novo Testamento? Você já ouviu alguém dizer: no Novo Testamento não existe dízimo? Ou então, Deus não precisa do meu dinheiro. Essas frases são muito comuns hoje, mas será que tem fundamento bíblico? Será que realmente o princípio do dízimo acabou com a vinda de Cristo? Hoje, nós vamos mergulhar nas Escrituras para entender o que a Bíblia ensina sobre o dízimo, desde o Antigo até o Novo Testamento, e descobrir por que esse princípio continua sendo atual para a vida do cristão. Se esse tipo de estudo edifica a sua fé, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas que amam aprender a palavra de Deus. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto tão importante na nossa caminhada cristã, quero te dar uma dica. Se você tem interesse em aprender a fazer vídeos como esse, ou quer aprender a ter uma renda extra online e honesta, na descrição do vídeo tem 2 links com 2 dicas que poderão te ajudar muito. Agora, vamos ao assunto principal desse vídeo. 1. O significado do dízimo e sua origem. O dízimo, que significa a 10ª parte, não começou com a lei de Moisés. Antes da lei, já encontramos o patriarca Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, conforme Gênesis capítulo 14, versículo 20. Esse ato mostra que o dízimo é um princípio espiritual de reconhecimento e gratidão, não apenas uma obrigação legal. Séculos depois, esse princípio foi incorporado à lei mosaica para sustentar os levitas e sacerdotes que dedicavam suas vidas ao serviço no templo. Em Números capítulo 18, versículos 21 a 24, Deus ordenou que os levitas recebessem os dízimos de Israel como herança, porque eles não possuíam terras. 2. O contexto de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 24 a 26. Esse texto é muitas vezes usado para dizer que o dízimo era só alimento, mas o contexto mostra algo muito mais profundo. Deuteronômio, capítulo 14, foi escrito quando o povo hebreu estava prestes a entrar na terra prometida. Eles peregrinavam pelo deserto e Deus já estava estabelecendo leis para o momento em que cada tribo tivesse sua herança na terra de Canaã. O texto diz: e quando o caminho te for comprido, de maneira que não o possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então vende e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Deuteronômio capítulo 14, versículos 24 e 25. Ou seja, o dinheiro já era usado como meio de troca. O israelita podia vender seus produtos, transformar em dinheiro e, chegando ao templo, comprar novamente o que fosse necessário para o sacrifício e para a adoração. Isso mostra que o uso do dinheiro nas ofertas e dízimos já existia no Antigo Testamento. 3. Quando os hebreus começaram a usar dinheiro nas contribuições. Em Êxodo, capítulo 30, versículos 13 a 16, vemos Deus ordenando a Moisés que cada israelita contribuísse com meio ciclo de prata para a manutenção do tabernáculo. Esse texto é anterior à entrada em Canaã, ou seja, já havia sistema monetário. Os ciclos eram moedas de prata usadas como unidade de valor e estavam ligadas diretamente ao serviço religioso. Portanto, o argumento de que no Antigo Testamento não existia dinheiro não encontra respaldo bíblico. 4. O dízimo no Novo Testamento. Muitos afirmam que o dízimo acabou com o Novo Testamento, mas o próprio Jesus o menciona positivamente. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e tendes negligenciado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não aboliu o dízimo. Ele corrigiu a motivação. Disse que deveriam praticar a justiça e a fé sem deixar de lado o dízimo. O foco está em dar com o coração certo e não por religiosidade. Em Hebreus, capítulo 7, o autor usa o exemplo de Melquisedeque e mostra que Abraão entregou o dízimo a um sacerdote que representa Cristo. Isso demonstra que o princípio do dízimo transcende a lei, sendo um ato de honra a Deus. Como explica o pastor Luciano Subirá, o dízimo não é lei, é honra, não é imposição, é reconhecimento da soberania de Deus sobre nossas finanças. 5. O exemplo da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulos 2 a 5, vemos que os primeiros cristãos não davam apenas o dízimo, mas muito mais. Eles vendiam propriedades e repartiam conforme a necessidade de cada um. Isso revela que a graça não diminuiu a generosidade. Ela a intensificou. Jesus ensinou que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Ou seja, se eles davam o dízimo por obrigação, nós damos por gratidão e amor. 6. O dízimo como prova de fidelidade e amor a Deus. Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10, mostra a função do dízimo: sustentar a casa de Deus e permitir que haja mantimento na sua obra. Mas, além disso, o dízimo é uma expressão de fidelidade. Jesus nos advertiu em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma palavra aramaica usada para representar a personificação da riqueza. Dar o dízimo é uma forma prática de mostrar quem ocupa o primeiro lugar no coração do cristão. Deus e não o dinheiro. Sim, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra de Deus na terra tem custos: manutenção da igreja, apoio a missionários, ajuda a órfãos, viúvas e necessitados. É assim que Deus mede o amor ao próximo e o quanto valorizamos o avanço do Evangelho. 7. A igreja e o propósito do dízimo hoje. Quando o número de cristãos cresce, é necessário ter um lugar adequado para cultuar e evangelizar. A igreja é esse espaço onde vidas são transformadas. E se alguém está em um lugar onde há mau uso dos recursos, deve orar pedindo direção a Deus para estar onde há homens e mulheres sinceros que pregam a verdade e administram com temor e integridade. Se essa palavra edificou a sua fé, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que tem dúvidas sobre o dízimo. Que possamos ser fiéis a Deus em tudo, inclusive nas nossas finanças, demonstrando que Ele é o Senhor do nosso coração. De sugestões de assuntos bíblicos nos comentários, que deveríamos fazer um vídeo para tirar dúvidas. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e te guie a toda a verdade da palavra de Deus. Amém.